Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Vitor Matoso do estudiopodcast.com e eu ajudo a sua marca a ser ouvida em qualquer hora e lugar, transformando os seus conhecimentos em um podcast de alta qualidade. Nesse vídeo nós vamos ver a edição do 5º episódio do podcast da Batida Perfeita, com conteúdo produzido pela professora Dalva Correia. Vamos lá? O áudio já está salvo. Vamos abrir no Audacity. File, Save Project As. Ok. E já vamos aqui de pronto. Salvar no Batida Perfeita 005. Salvar. Ok. Vamos começar a estruturar melhor as nossas edições. Então, antes de nós fazermos separação do áudio, vamos ajustar toda a qualidade básica do que nós vamos ouvir. Sabe quando você... Ok, aqui a gente pode cortar. Ctrl F, aumentar um pouquinho o volume. Sabe quando você está conversando com alguém, daí o que essa pessoa diz não faz sentido e você pensa... Beleza. Podemos aqui de pronto. Leveler. Sabe quando você está conversando com alguém? Ok. 5, 7, 3. Sabe quando você está... Sabe quando você está conversando com alguém, daí o que essa pessoa diz não faz sentido e você pensa, não tem nada a ver o que ele está falando? Mas como é a grafia dessa expressão, haver? Existem duas opções. A, artigo, mais o verbo haver, com H, e a, artigo, com o verbo ver, de olhar. Ambas as formas produzem o mesmo som e isso pode gerar confusão. A expressão a haver significa ter a receber, principalmente dinheiro. Por exemplo, o André fez as contas e descobriu que não tem nada a haver neste momento, ou seja, ele não tem nada para receber neste momento. Sobre a conversa sem sentido que citei no início do episódio, não tem nada a ver. Darem o toque no meu amigo a fim de que ele reorganize as ideias e relate novamente a história. Sempre que algo não fizer sentido ou não tiver relação com outra coisa, use o a, artigo, e o verbo ver, formando a expressão haver. Agora, se for algo que você tenha para receber, use o a, artigo, e o verbo haver, com H. E então, a dica tem tudo a ver para você? Por hoje é só e até a próxima. Sabe? Beleza, temos um bom ruído aqui, ó, para fazer o filtro. Ó, maravilha. Já achamos o ruído. Noise Reduction, Get Noise Profile, Effects, Noise Reduction. Você vai reduzir muito? O a, artigo, e o verbo ver. Pô, perfeito. Tá. Filé. Sabe quando você está conversando com alguém
Daí o que essa pessoa diz não. Daí o que essa pessoa diz não faz sentido e você pensa, não tem nada a ver, não tem nada. Não tem nada a ver o que ele está falando. Mas como é a grafia dessa expressão, a ver? Existem duas opções. A, artigo, mais o verbo haver, com H, e a, artigo, com o verbo ver, de olhar. De olhar. Ambas as formas produzem o mesmo som, e isso pode gerar confusão. A expressão a haver significa ter a receber, principalmente dinheiro. Por exemplo, principalmente dinheiro. Por exemplo, dinheiro. Por exemplo, principalmente dinheiro. Por exemplo, 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 o André fez as contas e descobriu que não tem nada a ver neste momento, ou seja, ele não tem nada para receber neste momento. Sobre a conversa sem sentido que citei no início do episódio, não tem nada a ver. Darem o toque no meu amigo, a fim de que ele reorganize as ideias e relate novamente a história. Sempre que algo não fizer sentido ou não tiver relação com outra coisa, use o a
artigo e o verbo ver, formando a expressão haver. A expressão haver. Agora, se for algo que você tenha para receber, use o artigo e o verbo haver com H. Então, a dica tem tudo a ver para você? Por hoje é só e até a próxima. Para você? Beleza, beleza. Sabe quando você está conversando com alguém, daí o que essa pessoa diz não faz sentido e você pensa, não tem nada a ver o que ele está falando? Mas como é a grafia dessa expressão, haver? Existem duas opções. A, artigo, mais o verbo haver, com H. Sabe quando você está conversando com alguém, daí o que essa pessoa diz não faz sentido e você pensa, não tem nada a ver o que ele está falando? Mas como é a grafia dessa expressão, haver? Existem duas opções. A, artigo, mais o verbo haver, com H, e A, artigo, com o verbo ver, de olhar. Ambas as formas produzem o mesmo. Ambas as formas produzem o mesmo som, e isso pode gerar confusão. A expressão haver significa ter a receber, principalmente dinheiro. Por exemplo, o André fez as contas e descobriu que não tem nada a haver neste momento. Ou seja, ele não tem nada para receber neste momento. Sobre a conversa sem sentido que citei no início do episódio, não tem nada a ver. Darem um toque no meu amigo, a fim de que ele reorganize as ideias e relate novamente a história. Sempre que algo não fizer sentido ou não tiver relação com outra coisa, use o artigo e o verbo ver, formando a expressão haver. Agora, se for algo que você tenha para receber, use o artigo e o verbo haver, com H. Então, a dica tem tudo a ver para você e até a próxima. Sabe quando você está conversando com alguém? Sabe quando você
Sabe Sabe quando você está conversando com alguém, daí o que essa pessoa diz não faz sentido e você pensa, não tem nada a ver o que... Sabe quando você está conversando com alguém, daí o que essa pessoa diz não faz sentido e você pensa, não tem nada a ver o que ele está falando? Mas como é a grafia dessa expressão, haver? Existem duas opções. A, artigo, mais o verbo haver, com H, e a, artigo, com o verbo ver, de olhar. Ambas as formas produzem o mesmo som, e isso pode gerar confusão. A expressão a haver significa ter a receber, principalmente dinheiro. Por exemplo, o André fez as contas e descobriu que não tem nada a haver neste momento, ou seja, ele não tem nada para receber neste momento. Sobre a conversa sem sentido que citei no início do episódio, não tem nada a ver. Darem o toque no meu amigo a fim de que ele reorganize as ideias e relate novamente a história. Sempre que algo não fizer sentido ou não tiver relação com outra coisa, use o a, artigo, e o verbo ver, formando a expressão haver. Agora, se for algo que você tenha para receber, use o a, artigo, e o verbo haver, com H. E então, a dica tem tudo a ver para você e até a próxima. Haver, com H. Tudo bem? E até a próxima. A dica tem tudo a ver para você e até a próxima. Este episódio é mais uma produção da escolapodcast.com.br. Linux.
conversando com alguém, daí o que essa pessoa diz não faz sentido e você pensa, não tem nada a ver. Sabe quando você está conversando com alguém, daí o que essa pessoa diz não faz sentido? As formas produzem o mesmo som e isso pode... Peraí. Que beleza, que tá resolvido. Show. Sabe quando você está conversando com alguém, daí o que essa pessoa diz não faz sentido e você pensa, não tem nada a ver o que ele está falando? Mas como é a grafia dessa expressão, a ver? Existem duas opções. Artigo mais o verbo haver com H e artigo com o verbo ver. Artigo com o verbo ver, de olhar. Ambas as formas produzem o mesmo som e isso pode gerar confusão. A expressão haver haver significa ter a receber, principalmente dinheiro. Por exemplo, o André fez as contas e descobriu que não tem nada a ver neste momento. Ou seja, ele não tem nada para receber neste momento. Sobre a conversa sem sentido que se tem no início do episódio, não tem nada a ver. Sem sentido que se tem no início do episódio, não tem nada a ver. Darem um toque no meu amigo, a fim de que ele reorganize as ideias e relate novamente a história. Sempre que algo não fizer sentido ou não tiver relação com outra coisa, use o artigo e o verbo ver, formando a expressão haver. Agora, se for algo que você tenha para receber, use o artigo e o verbo haver com H. Então, a dica tem tudo a ver para você? Sabe quando você está conversando? A dica e até
a próxima. 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 Sabe quando você está conversando com alguém, daí o que essa pessoa diz não faz sentido e você pensa, não tem nada a ver com o que ele está falando? Mas como é a grafia dessa expressão? A ver. Sabe quando você está conversando com alguém, daí o que essa pessoa diz não faz sentido e você pensa, não tem nada a ver o que ele está falando? Mas como é a grafia dessa expressão? A ver. Existem duas opções. A, artigo, mais o verbo haver, com H, e a, artigo, com o verbo ver, de olhar. Ambas as formas produzem o mesmo som, e isso pode gerar confusão. A expressão a haver significa o mesmo som, e isso pode gerar confusão. A expressão a haver significa ter a receber, principalmente dinheiro. Por exemplo, o André fez as contas e descobriu que não tem nada a haver neste momento, ou seja, ele não tem nada para receber neste momento. Sobre a conversa sem sentido que citei no início do episódio, não tem nada a ver. Darem um toque no meu amigo a fim de que ele reorganize as ideias e relate novamente a história. Sempre que algo não fizer sentido ou não tiver relação com outra coisa, use o a, artigo, e o verbo ver, formando a expressão haver. Agora, se for algo que você tenha para receber, use o a, artigo, e o verbo haver, com H. E então, a dica tem tudo a ver para você e até a próxima. Este episódio é mais uma produção da escolapodcast.com.br. A dica tem tudo a ver para você e até a próxima.
Sabe quando você está conversando com alguém, daí o que essa pessoa diz não faz sentido e você pensa, não tem nada a ver o que ele está falando? Mas como é a grafia dessa expressão, haver? Existem duas opções. A, artigo, mais o verbo haver, com H, e A, artigo, com o verbo ver, de olhar. Ambas as formas produzem o mesmo som, e isso pode gerar confusão. A expressão a haver significa ter a receber, principalmente dinheiro. Por exemplo, o André fez as contas e descobriu que não tem nada a haver neste momento, ou seja, ele não tem nada para receber neste momento. Sobre a conversa sem sentido que citei no início do episódio, não tem nada a ver. Darem o toque no meu amigo a fim de que ele reorganize as ideias e relate novamente a história. Sempre que algo não fizer sentido ou não tiver relação com outra coisa, use o a, artigo, e o verbo ver, formando a expressão haver. Agora, se for algo que você tenha para receber, use o a, artigo, e o verbo haver, com H. E então, a dica tem tudo a ver para você? E até a próxima. Muito que bem. Excelente. Beleza. Fechamos aqui. Fechamos aqui. Tá agarrando. First quits. Fechar o Audacity. Tudo certinho, salvo. É isso, meus amigos e amigas. 33 minutos e meio de edição. Bom, já começou a diminuir. Ver que tornar o processo, criar protocolos de edição facilita muito na hora das edições em sequência. Depois que a gente entende qual é a proposta do podcast, a coisa fica bem mais fácil. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Fiquem sempre com o meu sorriso largo. Um abraço apertado. Até a próxima.